oportunidade, mas fico muito feliz de vê-las aqui. Volta um filme muito grande no meu coração, ouvir o pastor, e é muito bom. Quero agradecer muito a Deus mesmo, de todo o meu coração, e dizer aos irmãos, orei muito para estar aqui, porque eu dizia no meu coração, é uma festa linda, eu tenho certeza que não vai faltar, nesta igreja linda, maravilhosa do Senhor, não vai faltar, tudo aquilo que o homem pode fazer, mas eu acredito que não pode faltar, nessa festa maravilhosa, aquilo que só Deus pode fazer, amém? E não vai faltar, glória a Deus. Qual é o tema da igreja para este ano? Viva o novo. Viver o novo é uma proposta para todos nós. Irmãos, o tema, eu acredito assim, porque nós oramos durante um período pedindo ao Senhor, Senhor, nos mostre a direção para o ano, a direção para todas as propostas ministeriais, a direção para a igreja. E este ano, Deus propôs no coração desta igreja o tema Viva o Novo, e é uma proposição de Deus, não é apenas um slogan que Deus quer trazer como uma palavra de efeito, mas muito mais, uma palavra de transformação. E o Senhor deseja que você, membro da PIB-LA, você líder na PIB-LA, você pastor da PIB-LA, viva de fato o novo, que vocês busquem este novo, porque Deus tem propostas de coisas novas para vocês, amém? Glória a Deus. Irmãos, o texto proposto nesse tempo de festa, Apocalipse capítulo 21, versículo 5, e nós queremos lê-lo com alegria, a palavra do nosso Deus, que tanto nos tem conduzido e abençoado ao longo da nossa história e vida, glória a Deus. Apocalipse 21, 5, mesmo com a diferença da tradução, vamos ler juntos? Temos aqui também, vamos ler juntos? E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis, amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que alegria, Senhor, em estar mais uma vez num culto dedicado ao Teu nome, ao louvor da Tua glória. Obrigado por estarmos juntos aqui nesse tempo de festa, num tempo, ó Pai, em que um misto de sentimentos estão ajustando, ó Pai, as nossas emoções, e nos trazendo, ó Pai, a sentimentos tão diversos. Nós te glorificamos, Senhor, porque ao Senhor toda a honra e toda a glória, por este mais de meio século desta igreja, ó Pai, numa trajetória de vitória. Nós te glorificamos, Pai, por esse novo tempo que o Senhor está levantando para a vida desta igreja e para o novo que o Senhor tem proposto para os teus filhos. Muito obrigado, Pai. Fala ao nosso coração no nome de Jesus. Amém. Amém. O Apocalipse, os irmãos já sabem, o único livro profético do Novo Testamento. E o Apocalipse, ele tem aqui uma profecia de um novo que está preparado no céu para nós, porque em algum momento o Senhor Jesus se levantará em glória e nos conduzirá para aquele lugar preparado, e seremos arrebatados como a noiva do Senhor. Irmãos, mas Deus
nos concede a oportunidade de servi-lo aqui, de sermos servos fiéis, de trabalharmos na sua seara, de podermos nos lançar nas mãos dele e sermos por ele capacitados para uma obra específica, como igreja. E nesse tempo, como igreja, ele diz assim: olha, eu tenho um novo para você no céu, mas antes que esse novo do céu chegue, você precisa viver o novo que eu tenho aqui. Deus tem um novo aqui, e por mais que nós possamos pensar que já alcançamos, que estabilizamos, que temos tudo o que precisamos, Deus, Ele quer desafiar o teu coração a não paralisar-se, mas é entender que aquele que começou a boa obra, Ele ainda quer completá-la em você, porque você não é uma obra definida, você está num curso, você está em processo, e Deus quer te usar, igreja linda. Deus quer fazer na sua vida, Deus quer salvar almas, Deus quer trazer vidas que estão tão desorientadas lá fora, sem entender o caminho que é tão claro a você, mas tão obscurecido para eles. O Senhor quer fazer algo novo através de você, tocando com a novidade de Cristo que está em você, na vida de outros. Glória a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, esse texto de Apocalipse fala de certo do estabelecimento pleno do reino de Deus, e não somente de uma redenção da igreja, mas a redenção do cosmos, porque ele está falando de novo, de novidade, eis que faço nova todas as coisas, mas ele fala de um novo céu, de uma nova terra, ele fala de um lugar sem choro, sem lágrimas, sem pecados, porque tudo aquilo que foi corrompido será totalmente refeito. E eu quero dizer para você, não há apenas uma melhora gradual, mas algo verdadeiramente novo, porque como Paulo ele vai declarar que as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem, são aquelas que o Senhor tem preparado para o seu povo. Glória a Deus. E esta ordem existente será substituída por uma glória que há de ser revelada, mas antes nós precisamos viver o novo de Deus aqui, até o dia que Ele nos chamar. Lá, em que área você precisa inovar? Em que área você precisa inovar? Porque chegando aqui, pastor Weberton, alcancei já muitas coisas no meu coração, que Deus falou assim, opa, precisa inovar. Mas como nós estamos num processo, precisamos inovar. Em que área você precisa inovar na sua vida familiar? Em que área você precisa inovar no ministério ao qual você pertence aqui? Deixa eu te perguntar, quais são os projetos que você precisa abraçar este ano? Qual a deliberação do seu coração para o trabalho na seara do Senhor? Qual a sua postura nova em Cristo Jesus esse ano? Porque viver o novo é uma nova semeadura. Os frutos diversificados que virão à sua mesa precisarão ser cultivados, ou nós continuaremos colhendo as mesmas novidades, ou melhor dizendo, as velhas novidades, mas Deus tem novo para nós. Eu quero somatizar a esta palavra deste texto de Apocalipse, 2 versículos de Filipenses, quando o apóstolo Paulo, ele
trabalha ao nosso coração, trazendo uma expectativa ao meu coração de que esta igreja receba este posicionamento de Paulo. Filipenses 3, 13 e 14 nos diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? E a primeira proposição do Senhor ao pensar neste versículo, Pibilá, viva um novo, ambicione conquistar. Ambicione conquistar. O apóstolo Paulo, ele nos mostra de uma forma muito humilde e piedosa, que ele compreende quem ele é, mas ele compreende também quem é o Senhor que ele serve, e ele sabe que em Deus não há limites, então eu não posso limitar aquilo que eu sou, àquilo que já conquistei, mas preciso buscar o novo de Deus. E ele vai dizer-nos aqui de uma forma tão maravilhosa, que ainda há nele espaço para crescer. Não importa se eu tenho 120 anos, Deus te diz, olha, ainda há espaço para crescer. Abraão com 100 anos ainda havia muito a aprender, e quem de nós não temos que crescer ainda, mas há espaço em você para o crescimento que vem de Deus? Há espaço para crescer na sua noção de que Deus tem algo a mais para realizar em você, e Ele pode te usar muito mais, e te dar muito mais, e fazer muito mais. O apóstolo Paulo se converteu ao cristianismo aproximadamente aos 28 anos, e nesse momento da carta aos Filipenses, Paulo está preso numa prisão romana. É mais ou menos o ano de 51 a 53. Paulo tem entre 24 e 25 anos de ministério. Paulo não é um menino na fé, não é neófito. Paulo já é um homem maduro. Paulo já realizou suas 3 viagens missionárias. Paulo abençoou e edificou igrejas em mais de 27 cidades. Paulo foi usado para curar dezenas, talvez centenas de vidas. A Bíblia nos diz que Paulo, ele libertava pessoas endemoniadas. Paulo, ele também foi usado por Deus na ressurreição de um jovem chamado Eutico. Paulo, com todas as questões que podemos trazer acerca da sua pessoa, ele entende que ele ainda não alcançou, e ele diz aqui: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado. Ele ainda ambiciona alcançar. Ele entende que ele pode mais, que ele tem mais, porque Deus tem mais para ele. Não estamos aqui falando de uma proposta simples e puramente humana, mas estamos falando que Deus, Ele quer te dar o novo, e Ele quer fazer que essa novidade seja transbordante na sua vida, para alcançar outras pessoas. Então, o apóstolo Paulo, com um histórico admirável, ele não se permite acomodar, ele não quer aposentadoria, ele quer trabalhar para o Senhor. Como eu vi o pastor Weberton falar muitas vezes lá em Água Doce, no tempo em que estávamos juntos, ele dizia assim: o bom é inimigo do ótimo, porque ele tinha sempre uma visão de excelência em tudo,
querendo inovar, querendo melhorar, e muitas vezes é de fato isso. Nós nos adaptamos, nos acomodamos ao bom e perdemos a oportunidade de experimentar o excepcional. Oh, meus irmãos, Paulo, ele era incansável e a sua sede de Deus o conduzia às fontes da vida. Paulo, ele, em seu ardor missionário, ele era empurrado para a próxima sinagoga, para a próxima cidade. Paulo, ele ansiava ganhar almas e o fazia pregando estes a tempo e fora de tempo. Paulo era incansável, o seu amor pela obra parecia de fato ser maior do que o amor pela sua própria vida. E ele mesmo vai dizer lá em Atos 20, 24, escuta: em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Havia uma insatisfação santa no coração de Paulo, que o condicionava a querer mais de Deus, a entregar-se mais, a doar-se mais pelo próximo, a amar. Pibilar, você é linda, fiquei muito feliz de conhecê-la, uma igreja muito linda, e com certeza, como o meu amado irmão, Michel, o irmão Michel, o vice-presidente dessa casa, ele estava nos dando uma visão da igreja, da Pibilar. Fiquei muito feliz e eu entendo que essa igreja tem um potencial gigantesco e essa igreja pode ainda muito mais. Então não pare, porque você tem um pastor novo, que tem recebido de Deus algo novo. Então caminhe em direção ao novo com o teu pastor, no nome de Jesus. Nunca permita que aquilo que já foi conquistado te impeça de continuar conquistando. Nunca permita que aquilo que você já realizou te paralise para novas realizações. Nunca permita que aquilo que foi aprendido até aqui endureça o seu coração para novos aprendizados, porque o Senhor quer fazer muito mais. Amém? Então, ambicione conquistar. Segundo, aprenda a desapegar-se, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Paulo, ele entende que há possibilidades de avançar, mas não sem desapegar-se de algumas coisas. Imagine se Paulo estivesse no seu ministério, agarrado aos sentimentos que um dia trouxeram dor na sua conversão, por tudo que ele fez a igreja de Cristo passar, antes de se converter, na pessoa rígida e dura e perseguidora ao cristianismo que ele foi. Imagine agora se ele carrega esse peso todo nos seus ombros, a dificuldade que ele teria. Mas imagine também, ao longo dos seus 53 anos, talvez na mesma idade que a Pibilar, ele pudesse olhar para si mesmo e achar-se tão bom, tão usado, tão experimentado, e lisonjear-se de si mesmo. Seria difícil alcançar o novo quando se acha que se é. Mas Deus, Ele quer dizer para nós: aprenda a desapegar-se. Queridos, não importa se lembranças amargas, traumas, perdas, ou aquisições, estabilidade, prestígio, se tais questões impedem o teu avanço, deixe-as para trás, deixando as coisas que para trás ficam,
Libere estas coisas do seu coração, porque o passado ele precisa ser lição e nunca prisão. O passado ele não pode nos prender, você não pode ficar preso ao ontem, mas você precisa viver o hoje para o amanhã. Então viva, porque as coisas maravilhosas que vocês estão festejando, as coisas maravilhosas que esta igreja já experimentou, assim também como coisas tão difíceis que talvez vocês passaram ao longo destes 53 anos, são de fato a matéria-prima que Deus usou para fazer com que vocês se tornassem quem vocês são. Amém? Porque vocês são aquilo que a vida em Cristo e todas as lidas e lutas e sorrisos e lágrimas fizeram de vocês, faz parte da história de vocês, mas isso não pode impedir que vocês alcancem o que Deus tem para vocês hoje ainda. Deus tem para você hoje ainda. Deus tem o novo para a sua vida. Desapegar-se não é tirar a importância do ontem, mas entender que ele foi base para edificações novas do amanhã. E o Senhor quer fazer, e o Senhor quer te abençoar. E essa festa tão linda de pessoas aqui à frente, Ele quer que continue. Isso vai depender com certeza de um trabalho, de um trabalhar diário de cada um dos irmãos. Então desapegue-se de questões que te trouxeram dor, não arraste essas coisas permitindo que elas te impeçam de viver o novo de Deus, porque Deus quer liberar algo novo sobre a sua vida também, em nome de Jesus, para que as coisas passadas que não te conduzem para a glória de Deus, as coisas passadas que te paralisa, as coisas passadas que te importuniza e te impede, Deus quer lançar sobre a sua vida algo novo, uma bênção, uma cura, no nome de Jesus. Recebe do Senhor nessa manhã, porque a festa não é só aqui embaixo, mas a festa é lá no céu, porque o Senhor está feliz comemorando as bênçãos alcançadas, mas Ele quer te abençoar para que esta festa possa ser ainda maior, no nome de Jesus. Queridos, eu ainda digo a você, Bibilar, viva o novo, mantendo o foco. O apóstolo Paulo, ele disse aqui: avançando para o que está adiante, eu prossigo para o alvo. A palavra alvo aqui, escopos, a palavra grega traduzida por alvo, escopos, e essa palavra, ela só aparece aqui, em todas as cartas de Paulo, só aparece aqui. E essa palavra escopos, ela tem como base um objetivo importante, uma meta imprescindível. Ela tem como base pensarmos no que é a linha de chegada para um corredor, o corredor que vem disputando uma maratona, e ele vê a linha de chegada, e a linha de chegada é o seu alvo único, um desejo maior. Paulo, ele tem um alvo único, um desejo maior. Por isso as coisas do passado e as coisas do presente e também as coisas do porvir não pode impedi-lo de cumprir a carreira que ele tem proposta no Senhor. E Deus tem uma carreira para você. Você que já atua, você que já trabalha, você que tem edificado com o seu suor, dando o seu melhor, você que talvez está começando agora,
Deus quer fazer algo novo, mas você precisa manter o foco, porque por mais que nós possamos nos atualizarmos tecnologicamente, ou em todas as demais áreas da nossa vida, o Senhor precisa continuar sendo o centro. Jesus precisa ser o centro da nossa vida, a razão do nosso movimento como igreja dele, aleluia. O foco de Paulo, por um tempo, foi ávido em perseguir a igreja do Senhor, mas agora ele tem um foco, ele persegue a soberana vocação que há em Cristo. Quais são as nossas perseguições hoje? O que você tem perseguido como um alvo maior na sua vida? Eu, em nome de Jesus, desejo que pessoalmente, particularmente, você alcance muitas vitórias, que você empreenda, que você alcance, que você possa viver algo espetacular, excepcional de Deus, no seu trabalho, na sua vida familiar, em todas as ambições pessoais que você tem. Mas eu peço no nome de Jesus, que o seu alvo primeiro, que o mais importante, continue sendo Jesus Cristo. Ele não pode perder para nada, mas Ele precisa ser tudo para o teu coração. Mantenha o foco, mantenha o foco. Saiba que o novo faz parte da proposta divina até a conclusão da nossa jornada, que se desembocará no céu. Glória a Deus. A igreja está pronta para dar um passo em direção ao novo? E você tem plena convicção de fé que você fará parte dessa caminhada, dessa jornada em direção ao novo? Há uma ilustração, talvez você conheça, me perdoe se isso acontecer, mas me veio ao coração. Certa vez, uma cidade pequena, pacata, chegou um homem muito eufórico, um grande equilibrista, e esse homem, com muita alegria, foi para a praça daquela pequena cidade e fez a propaganda do show que ele faria e das maravilhas que ele poderia oferecer com o dom que tinha de ser o maior, o melhor equilibrista de todos os tempos. Ele pegou uma corda gigantesca que, amarrada à torre da igreja e à torre do hotel, os dois prédios de cidade, bem esticados, dava mais ou menos uns 250 metros de distância, de corda esticada, e ele declarou: olha, sem nenhuma rede de proteção, amanhã, a este horário estarei aqui, e farei algo maravilhoso aos olhos de todos. E a população da cidade se aglomerou aos montes ali, e na manhã seguinte, naquele horário, aquele homem estava apenas com uma vara, uma garra de equilíbrio, e ele começou a incentivar a multidão: vocês creem que eu consigo? Vocês creem que eu posso? E todos ovacionavam com alegria: eu creio, incentivando. E ele foi fazendo firula e conseguiu, foi e voltou com maestria. Muito bom. Ele disse: mas não é só isso, amanhã eu quero que vocês estejam aqui também, porque algo maior será feito. E no outro dia, ele mais uma vez influencia o povo
a dizer para ele se acreditavam que ele poderia. E todos sim concordavam: nós acreditamos, você pode, com certeza é o melhor. Então, hoje, sem garra de equilíbrio, e somente ele, meu Deus. E ele foi e voltou, e todos aplaudiram, que maravilha. Mas ele disse: não, mas não é só isso, amanhã tem mais. E no dia seguinte, ele faz o mesmo espetáculo, só que agora é diferente. Eu vou de costas, hoje eu vou de costas. E o povo: ah não, mas aí não, aí você vai cair, não acredito. Mas tem certeza que vocês não acreditam? E ele conseguiu dissuadir o povo, e o povo se posicionou a aplaudir e acreditar. E ele realmente fez. Mas não acabou por aí. Ainda há um quarto dia. E amanhã é o fechamento do meu espetáculo. E eu quero que você esteja aqui. E o povo no dia seguinte encheu ainda mais aquela pequena praça. E desta vez lá estava ele com um carrinho de mãos, para empurrar o carrinho atravessando a extensão daquela corda. Parecia que a lei da gravidade não se colocava para aquele homem. Ele desafiava. E todos agora já acreditavam, parecia não haver nada que fosse impossível para ele no equilibrismo. E todos o ovacionavam e diziam: nós cremos que você pode. E ele mirou no rosto de um jovem da plateia e disse assim: você acredita que eu posso? E o jovem: sim. Mas você acredita de todo o coração que eu posso? E o jovem disse: sim. Então, se você acredita mesmo, eu quero que você entre nesse carrinho, e eu vou atravessar com você. Eu vou atravessar com você. E naquele momento, aquele jovem que estava sorrindo e declarando que cria de todo o seu ser, o sorriso foi deixando o seu semblante, e ele começou a suar e a pensar: mas hein? Não vou entrar não. Mas você não acredita? Acredito. Então venha. Não vou entrar não. E às vezes falta em nós, diante daquilo que Jesus ele quer realizar na nossa vida, falta exatamente isto. Nós dizermos: Senhor, eu creio. Senhor, o Senhor consegue. O Senhor pode, o Senhor é Deus. O Senhor me salvou e o Senhor pode salvar. Não há impossível para o Senhor. Mas quando Ele te chama para entrar no carrinho do seu amor, da sua graça e do trabalho que Ele tem para você, muitas vezes nós nos encolhemos, e o sentimento de medo, de não conseguir, de me machucar, de me magoar, ou de não dar conta, invade o nosso ser. Mas em nome de Jesus, hoje todos esses sentimentos que te impediram, ou que queiram te impedir daqui para frente, de viver o novo de Deus, e de ser o homem, a mulher, o jovem, o adolescente e a criança de Deus, no novo de Deus, a partir de hoje, no nome de Jesus, você terá coragem para dizer: eu entro no carrinho, porque eu creio que o Senhor é quem o Senhor diz ser, e quem o meu coração já experimentou. O Senhor é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que me salvou e que quer me usar para a sua glória, para o seu louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E você que
tem no seu coração, está sendo desafiado nesta manhã a continuar ambicionando, a deixar questões passadas que impeçam o teu crescimento, a manter-se focada em Cristo. Eu quero desafiar você, igreja amada, a se posicionar. Você que quer dizer para Jesus, e você que quer dizer para o seu pastor, o Eberton, que você está com ele, está com eles nessa proposta desse novo que ele tem para você e para muitos aqui, e para muitos que ainda não sabem. Amém? Eu quero te convidar, se você está dentro dessa proposta, se você tem essa visão, a se colocar de pé. Glória a Deus, pastor. Esse rebanho vai multiplicar. Vai dobrar o número. Porque há um rebanho aqui que deseja fazer e que não tem medo de ser usado para a glória do Senhor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, é grande a alegria do meu coração e eu tenho certeza, Pai, que muito maior a alegria do Senhor. Eis aqui, Pai, a Tua igreja, a Tua noiva, eis aqui a Tua amada, Pai, de pé, declarando, ó Deus, que deseja fazer ainda mais, que este novo que o Senhor tem como proposta para este ciclo, possa ser, ó Deus, vivido pelos Teus filhos, experimentado, e que, ó Deus, eles alcançarão do alto céu a capacitação para serem mais, para fazerem mais, para amarem mais, para doarem-se mais, no nome de Jesus. Deus, questões passadas neste momento, que impediam, que seguravam, que engessavam a mente, cauterizavam os pensamentos, que possam ser diluídos neste momento, no nome de Jesus. Pela glória do Senhor, Pai, vidas sejam renovadas agora, um novo ânimo, uma nova alegria, uma nova proposição, que esse novo venha, Pai, neste momento, do coração do Senhor, o coração dos Teus filhos. Oh Pai, que as lágrimas vertidas não sejam razão de lágrimas hoje, mas que possam serem convertidas, Pai, em lições que tragam sorrisos, amadurecimento. Deus, estamos vivendo o novo, mas o novo não se concretiza no hoje, mas ele continua avançando em cada amanhã. Deus abençoe esta igreja. Muito obrigado, Pai, pelos seus 53 anos de vida, pelas vitórias alcançadas, por todas as bênçãos. Obrigado, Pai, pelas vidas que passaram pelo batismo nesse dia, que o Senhor as use, ó Deus, nesse novo, fazendo-as prosperar no Teu trabalho, ajudando-as, ó Deus, a se posicionarem ainda mais, dia a dia, no Senhor, na Tua obra, no Teu reino. Te glorificamos e Te bendizemos, e ministramos a Tua bênção sobre o Teu povo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe.